Quero convidá-los, abra comigo o livro de Êxodo, capítulo 3, segundo livro da Bíblia. Lá, pega o Velho Testamento, segundo livro da Bíblia, Êxodo, no capítulo 3. Abra comigo, por favor. Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Todos encontraram, irmãos? Olha o que diz. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. E o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Abra sua mente e seu coração para receber essa semente poderosa da palavra de Deus. Pergunto a você, de 1 a 10, como está a sua vida de intimidade com Deus? Que nota que você daria? De 1 a 10, pensa. Alguém se arrisca? Dá uma nota? Alguém quer se manifestar aqui? Olha lá, alguém? 1. Quem mais? Alguém mais quer se manifestar? 3. Quem gostaria de se manifestar? Olha, está subindo o número 4. 5. Está na sequência. Caiu. 2. Quantos gostariam? 3. 1. 2. E aí vai. Tem uns 6 ali, né? Pois é, pensando, gente, pensando numa vida de intimidade com Deus, a pergunta que surge é: como é que podemos manter a chama acesa? Como é que mantemos a chama acesa? Gente, é interessante que muitos fazem compromissos com Deus, fazem votos a Deus, mas quando surgem as lutas, os problemas, as crises, dificuldades, logo começam a fraquejar na fé e o fogo vai se apagando. O que fazer? Muita gente que chegou à igreja já não está mais entre nós, porque abandonou a fé, em função de uma crise ou de uma perda. Alguns até chegaram a desistir de Deus. Triste isso. E triste também é ver que outras pessoas estão vivendo uma vida cristã muito pequena, muito medíocre, oca, vazia, fria. E embora até frequentam os cultos, frequentam a igreja, estão afastados, estão longe de Deus. E como isso é triste. Essa é uma realidade do que tem acontecido nos tempos de hoje. Em várias igrejas, há uma apatia, há uma frieza. E mesmo com tudo que tem acontecido no mundo, hein, gente? É interessante isso, impressionante. Porque às vezes eu fico pensando, nesse momento que a gente vive de crise, de pandemia, onde as pessoas deveriam se aproximar mais de Deus, eu vejo muita gente esfriando, distante. É isso que você tem visto também? É impressionante isso. É impressionante.
Mas vamos pensar aqui no texto que nós acabamos de ler. Esse texto mostra, meus irmãos, Moisés, ele pastoreava o rebanho de Jetro. Quem era Jetro? O sogro dele. E um dia ele resolveu levar o rebanho para um outro lado, e então o texto diz que ele viu um arbusto pegando fogo, e ele ficou impressionado com aquilo que ele estava vendo, ele ficou espantado, porque como é que uma árvore pequena estava ali em chamas e o fogo, além de não se apagar, também não consumia aquela árvore? Ele ficou impressionado com aquilo que ele viu, e então o texto diz que Moisés ele quis conferir de perto aquele fenômeno, e quando ele se aproximou, meus irmãos, ele teve uma experiência fantástica, a experiência mais rica da sua vida até aquele momento. E é sobre isso, nessa noite, que nós vamos pensar juntos, meus irmãos. Porque esse texto mostra para nós a proximidade e intimidade de Deus com Moisés e de Moisés com Deus. E eu pergunto, o que é que aquela chama estava dizendo a Moisés? Qual era o significado daquela chama? Por que Deus se revelou daquele jeito, daquela maneira, e não se revelou de um outro jeito? Por quê? Então nessa noite eu gostaria de ter a sua atenção, meu irmão e minha irmã, porque diante destes versículos que nós não lemos todo o capítulo, depois você pode ler melhor na sua casa, mas diante desse texto, desses versículos que lemos, nós vamos pensar aqui e tirar algumas lições preciosas para a nossa vida, porque nós queremos ter uma vida de intimidade com Deus. Inclusive esse é o tema dessa noite, uma vida de intimidade com Deus. Quantos querem ser íntimos de Deus? Deixa eu ver. Você quer ter uma vida de intimidade com Deus? Sim ou não? Sim. Então nós vamos refletir em cima desse texto. Eu quero pontuar algumas coisas para a nossa meditação nessa noite. Quais são as lições? Primeira lição que eu quero destacar aqui com vocês é que Deus se revela na intimidade. Você pode repetir isso comigo? Deus se revela na intimidade. O versículo 3 diz que Moisés decidiu se aproximar da sarça. Se você quer ter intimidade com Deus, você precisa se aproximar dele. Moisés decidiu se aproximar da sarça. Ninguém pode ter intimidade com Deus à distância, de longe. Não, queridos. Se você apenas vai aos cultos da igreja, se você é alguém que frequenta um pequeno grupo, se você tem uma Bíblia, mas não lê, se você diz que crê, mas não busca, se você diz que sabe, mas não ora, quero dizer para você que você não vai ter intimidade com Deus. E quando Moisés se aproximou daquela sarça, a Bíblia diz, irmãos, que Deus se revelou a ele. Quando nós nos aproximamos, Deus se revela. Quando nós nos aproximamos de Deus, Ele se revela a cada um de nós. E o que é revelar? Irmãos, na Bíblia, revelar é tirar o véu. É ver aquilo que antes nós não podíamos ver com clareza, de uma maneira clara. Isso é revelar. É muito interessante o que um teólogo disse, um teólogo muito conhecido chamado Karl Barth. E ele diz o seguinte, que pela razão, o homem não chega ao conhecimento de Deus. Eu vou repetir. Pela razão, o homem não chega ao conhecimento de Deus. Ou seja, não é pela lógica humana, não é pela inteligência humana, não é pela capacidade humana. Mas, meus irmãos, nós só podemos conhecer a Deus, por quê? Porque Ele se revela. Aleluia, queridos. Veja, Deus se manifestou primeiro, Ele se revelou pela sua palavra, Ele se aproximou,
Ele falou pelos profetas, ele se encarnou na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, não somos nós que temos a competência em descobrir a Deus, mas é Deus que se revela a cada um de nós. Aleluia! Olha, Deus nos amou primeiro, Ele nos amou, por isso é que Ele se dá a conhecer. É Ele que se revela, foi Ele que decidiu buscar você, foi Ele que bateu na porta do seu coração, foi Ele que foi para dentro da sua casa, foi Ele que demonstrou o amor dEle pela tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. É Deus que sempre esteve ao teu lado, é Ele que te sustenta, é Ele que te ergue, é Ele que te abençoa, é Ele que te guarda, é Ele que te levanta, é Ele que te perdoa, é Ele que te restaura, é Ele que tem misericórdia de você e é Ele que se revela a você. Aleluia. Nosso Deus é maravilhoso, mas não se engane não se engane, porque para conhecer a Deus de uma maneira íntima e pessoal, gente, é necessário nascer de novo. É necessário ter uma experiência verdadeira com o Senhor. Você já entregou a sua vida a Jesus? Você é uma nova criatura? Você teve uma experiência real, profunda e verdadeira com Cristo? Eu não estou falando de religião. Não é isso. Não estou falando que você frequenta igreja. Não perguntei isso. Não perguntei se você é dizimista. Não perguntei se você gosta da igreja. Não é isso. O que eu pergunto é, você já teve um encontro verdadeiro e pessoal com Cristo? Você é uma pessoa transformada por Ele? Hein? E é muito interessante porque quando Jesus se encontrou lá em João, no capítulo 3, com um mestre judeu chamado Nicodemos, ele disse que para entrar no reino de Deus era necessário nascer de novo. Então, meus queridos irmãos, a nossa intimidade com Deus depende disso. Depende desse encontro real com Cristo. Você não vai ter intimidade com o Senhor se você não tiver uma experiência verdadeira. Essa é a base. Primeiro é necessário nascer de novo. Primeiro é necessário ter um encontro real com Cristo. Não adianta você ficar visitando igreja, pulando de galho em galho, indo para cima e para baixo, não, buscando milagres, buscando profecias, buscando tudo que há de novidade nesse mercado evangélico. Sabe por que não adianta? Porque não é isso que vai produzir em você uma vida de intimidade com Deus. Não é isso. Agora, Deus quer sim se revelar a você, a mim, a todos nós. Deus quer. A Bíblia diz no Salmo 25, versículo 14, que a intimidade do Senhor é para com aqueles que o temem, aos quais Ele fará conhecer a sua aliança. Aleluia, queridos. Ou seja, Deus só mostra os segredos do seu coração para quem é íntimo dEle. Porque eu pergunto a você, você costuma expor os segredos do seu coração para qualquer pessoa que você vê pela frente? Não. Normalmente você abre o seu coração para quem? Para quem é íntimo. Você não sai por aí falando qualquer coisa da sua vida para quem você não conhece. E eu quero dizer para você que Deus é assim também. Quando nós não somos íntimos dele, ele não se revela. Mas eu quero dizer para vocês, e a boa notícia desta noite é que Deus quer ter intimidade conosco, para que Ele possa manifestar a sua glória em nossa vida. Louvado seja o nome dEle. Você pode dar um glória a Deus bem forte aqui nessa noite? Amém. Essa é a primeira lição, gente. Deus se revela na intimidade. Moisés, diz o texto, ele se aproximou da sarça. Você precisa se aproximar e Deus vai se revelar a você. Segunda lição para a nossa vida aqui nessa noite. Gente, na intimidade, nós vemos o poder de Deus. Você pode repetir isso? Me ajuda aqui? Vamos lá? Na intimidade, vemos o poder de Deus. Olha a situação, o quadro aqui nessa história. Moisés agora estava diante de algo sobrenatural. Estava diante do poder de Deus.
Porque, gente, só Deus pode fazer uma árvore pegar fogo e não se consumir. Só Ele pode fazer isso. É só Deus que pode manter esse fogo aceso. Só Ele. Então nós temos que entender que intimidade com Deus depende da nossa proximidade com Ele. Você quer ser íntimo de Deus? Então, meu irmão, minha irmã, você tem que buscar. Você tem que ir ao encontro dEle. Você tem que estar próximo de Deus. Porque somente perto de Deus nós vamos experimentar a manifestação deste poder e da grandeza de Deus na nossa vida, meus irmãos. Somente próximo a Ele. A Bíblia diz que o véu do templo que nos separava de Deus foi rasgado. E hoje eu e você temos livre acesso à presença de Deus. É como diz o cântico, né? O véu que separava, já não separa mais. A luz outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Senhor. Estamos nós aqui. E sabe o que é que Deus diz diante disso, quando nós cantamos assim? Então Deus diz assim: venham, meus filhos, eu quero ter intimidade com vocês. Venham, se aproximem. Vocês estão aí e eu estou aqui também. Podem vir, se aproximem, porque eu quero ter intimidade com todos vocês. Então, meus queridos, nós temos completo acesso a Deus e nós não precisamos de intermediários para nos aproximarmos dele. Tem gente que pensa, né? Eu vou falar com o pastor, vou conversar com o pastor para que ele ore por mim, porque ele é mais próximo de Deus. Vai ver que ele tem mais acesso a Deus. Não, todos nós somos filhos amados de Deus e temos acesso a este Pai bondoso. Glória a Deus por isso. A intimidade com Deus está aberta para nós. Por isso diz a palavra do Senhor: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Você pode se aproximar do Senhor. E o mesmo poder que mantinha aquela sarça queimando, sem se apagar, este poder está à minha disposição, à sua disposição, está à disposição de todo aquele que tem intimidade com Deus. E é muito interessante porque, em outras palavras, o que é que Deus estava dizendo a Moisés? Deus estava dizendo a Moisés o seguinte: Moisés, esse poder que você está vendo, eu vou derramar sobre a sua vida, para que você liberte o meu povo da escravidão lá no Egito. Moisés, esse poder vai estar com você continuamente. Esse poder vai sustentar você. E com este poder, é com este poder que eu vou fazer você vencer e todo o povo de Israel passar no meio do deserto. Então eu quero dizer para você que o Senhor está dizendo hoje para você nesta noite: esse poder que você está vendo, eu vou derramar sobre a sua vida. Eu vou derramar sobre você. Esse poder vai estar com você, está à sua disposição. Esse poder vai te sustentar. E é com este poder que eu vou fazer você vencer. E a sua família vai passar pelo meio do deserto. E nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará à tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. É com este poder. Glória a Deus. Queridos, é este poder que na intimidade com Deus vai sustentando a nossa vida. Quantos aqui enfrentam lutas e dificuldades? Você está enfrentando muita luta nesses dias? Pode levantar a mão. Está enfrentando muita luta nesses dias? Deixa eu dizer para você, nós poderemos passar sim por lutas, por dificuldades, por crises, por tribulações, mas eu quero dizer para você que há uma força, há um poder, há um Deus de milagres, um Deus forte, um Deus poderoso, o Senhor dos exércitos, o Deus de Moisés, que é também o nosso Deus. É o nosso Deus, queridos. Eu acho linda a declaração de Davi, lá em 1 Crônicas, no capítulo 29, versículo 11 ao 13, quando ele diz: Teus, ó Senhor, são
a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de todas as coisas. A riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder, para exaltar e dar força a todos. E ele encerra dizendo assim: agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. O nosso Deus é um Deus de poder. E Ele pode transformar, como eu disse no início aqui deste encontro, Ele pode transformar a sua vida hoje. Você crê nisso? Em nome de Jesus? Há uma outra lição importante para nós aprendermos diante desse texto. É que, na intimidade, aprendemos o quanto Deus é pessoal. Você pode repetir isso? Vamos lá? Olha que interessante, diante daquela sarça, um anjo disse, versículo 4, Moisés, Moisés. Eu acho isso lindo, gente. Por quê? Porque é maravilhoso saber que Deus nos chama pelo nosso nome. Deus conhece você. Eu não sei o nome de todo mundo aqui, mas tem alguém que sabe o nome de cada um aqui. Esse é o nosso Deus. E mais, Ele chama você pelo teu nome. Isso é uma figura linda. Quando nós estamos no meio de uma multidão e nós ouvimos o nosso nome sendo mencionado, logo nós procuramos saber quem é que está nos chamando. Quando eu estou no meio de muita gente, alguém diz: ô Ronaldo. É a tendência normal. É ou não é? Porque o seu nome é algo tão marcante que você é levado a procurar quem é que está te chamando. E é interessante porque só pode chamar o seu nome no meio da multidão alguém que te conhece. E quando Deus nos chama, meus irmãos, Ele fala com intimidade. O que é que isso nos ensina, gente? Isso nos ensina que intimidade com Deus é uma coisa pessoal. E nós precisamos buscar essa intimidade. Essa intimidade com Deus, meus irmãos, porque é aí que nós entendemos que o nosso Deus é pessoal. E porque Deus é pessoal e nos chama pelo nosso nome, Ele trata também da nossa individualidade. Ele trata de maneira diferente, particular, de acordo com as nossas necessidades, sim, mas nunca, nunca incoerente com a sua palavra e com os seus princípios. Deus sabe como é que Ele deve tratar das questões da sua vida, melhor do que ninguém. Você pode ter plena convicção disso, porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele tem o melhor para você, mesmo que você não entenda muitas vezes, mesmo que você não compreenda. Deus tem o melhor para você. E a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus ama você. Deus não ama coisas, Deus ama pessoas como indivíduos. Assim que Ele ama as pessoas, e não como uma massa. Não. É um amor por pessoas, e não por uma multidão indefinida. Isso é maravilhoso saber. Porque daí eu fico imaginando Deus falando conosco. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui nessa noite. Quantos creem que Deus se faz presente nesse lugar? Ah, Ronaldo, mas eu não sinto arrepio. Eu não senti nada. Eu não caí no chão. Mas você não precisa nada disso. Você não precisa sentir. Você precisa é crer. Crer no que a Bíblia diz. A Bíblia nos garante isso. A Bíblia fala que quando 2 ou 3 de nós estamos reunidos no nome dEle, Ele está ali. Ele se faz presente. Então, o Senhor está aqui neste lugar. E aí eu fico imaginando,
Ele olhando para você, para mim, e chamando pelo nome. Qual é o seu nome? Fala alto o seu nome aí, vamos lá. Então você imagina, Mônica, Deus falando, Mônica, Jairo, Simone, Guga, que mais? Geni, Ronaldo. Imagina ele falando o seu nome e dizendo, meu filho, o meu trato é com você, a minha revelação é para você, eu quero fazer algo novo na sua vida. Glória a Deus, queridos. Isso é muito lindo. Isso é o amor de Deus por cada um de nós. E Deus quer ter intimidade com você e te chamar pelo nome. Deus quer tratar das coisas de uma maneira muito pessoal, mas sempre com um olhar de misericórdia, sempre com um olhar de bondade, de graça e de restauração. Eu não sei o que é que você está enfrentando nesses dias, qual é o tamanho da sua crise. Eu não sei. Mas eu quero dizer para você, e a grande boa notícia é, o olhar que Deus tem para você nesta noite não é um olhar de condenação, de destruição, mas é um olhar de amor, de misericórdia, de graça e de restauração, porque Ele não quer derrubar você, Ele não quer destruir a sua vida, mas Ele quer te restaurar. E sabe o que significa restaurar? Devolver ao estado original, com melhores condições. É isso que Deus vai fazer com você. Ele vai te levantar e vai te abençoar, para a honra e glória do nome dEle. O nosso Deus é bom, gente. O Senhor é bom. Diga bem forte, o Senhor é bom. Aleluia. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. Quarta lição. O que é que nós aprendemos diante desse texto? É que na intimidade, aprendemos a respeitar a Deus. Vamos lá, me ajude? Vem pregar comigo, fala aí bem alto. Na intimidade, aprendemos a respeitar a Deus. É interessante o texto que quando Deus viu Moisés se aproximando ali da sarça de uma maneira displicente, de uma maneira leviana, como se estivesse se aproximando apenas de uma árvore comum. O versículo 5, Deus disse, Moisés, Moisés, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E por que aquele lugar era santo, gente? Por quê? Tinha algo místico lá? Por que aquele lugar era santo? Simples, porque Deus estava lá. E onde Deus está é lugar santo. Deus está na sua casa? Lá é lugar santo. Deus está aqui neste lugar? Aqui é lugar santo. Lá na sua faculdade, Deus está? Lugar santo. No trabalho, lugar santo. Porque Deus está em todo lugar. Em todo lugar. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus vê todas as coisas, porque Ele está em todo lugar. E essa é a consciência que a gente tem que ter, de que por onde a gente passa, Deus está ali. E se Deus está ali, é lugar santo. E é por isso que hoje nós precisamos então, sabendo disso, que é lugar santo, a gente precisa viver sem sandálias. Tire as sandálias dos seus pés. Tire as sandálias dos seus pés, ou seja, nós precisamos entender que nós precisamos viver assim, sem sandálias, de uma maneira reverente, respeitosa. Porque, irmãos, Deus não se revela mais como antigamente, que era esporadicamente. Assim era no Velho Testamento. Não, hoje Deus vive em nós. É Cristo em vós, a esperança da glória. Ele habita em você e Ele nos batizou com o seu Espírito. Então, Ele se faz presente, Ele está conosco continuamente. Por isso, meus irmãos, nós não temos que tirar as sandálias dos pés somente quando a gente vem para um lugar como esse. Não.
Mas é continuamente, é sempre, porque Deus está conosco, porque Ele está presente em todo lugar. Esse é o estilo de vida que eu e você devemos ter. Caminharmos sem sandálias. De uma postura reverente diante de Deus. Você crê nisso ou não? Veja, quem está diante de você e a quem você deve prestar contas é quem? É o Senhor. E o texto diz lá, versículo 6, veja aí. Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Ele cobriu o rosto, por quê, gente? Porque ele teve medo de olhar para Deus. Aí, gente do céu, eu fico pensando que há pessoas hoje em dia que não tremem mais. Que não têm mais o respeito a Deus. Que tratam das coisas de Deus de qualquer jeito, de maneira displicente, de maneira leviana. Eu quero dizer para você que ter reverência a Deus não significa ficar em silêncio na igreja. Vamos ter reverência a Deus aqui nessa igreja, ninguém fale nada. Se possível, nem respire. Não, não é isso, gente. Não é isso. Mas ter reverência a Deus, o que é? É honrá-lo onde quer que nós estejamos. Em casa, no trabalho, na faculdade, na rua, nas praças, nos shoppings, onde formos. Isso é ter reverência ao Senhor. Nós temos que ter a consciência de que nós estamos sempre na presença de Deus. Nós temos que honrar o Senhor, queridos, com os nossos gestos, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. E é só na intimidade que a gente consegue entender e compreender essa verdade. Veja o que a Bíblia diz, queridos. Provérbios capítulo 9, versículo 10, apenas anote, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você pode repetir comigo isso? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Veja só, uma pessoa pode ser muito capacitada, uma pessoa pode ser muito inteligente, mas ela não será sábia se ela não temer a Deus. Porque a sabedoria, meus irmãos, é uma questão de experiência com Deus. Quanto mais experiência você tiver com Deus, mais sábio você vai se tornar. É verdade que o nosso Deus é amigo, Ele é próximo, Ele é íntimo, Ele é o nosso Pai, Ele é um Deus de amor. Mas, gente, isso não significa que nós podemos tratá-lo de qualquer jeito, sabe? De qualquer forma. Nós precisamos praticar um princípio que está faltando nos dias de hoje. Qual é esse princípio? É o princípio de autoridade. Por que eu estou falando isso, gente? Por quê? Porque hoje em dia as pessoas não têm mais respeito por ninguém. As pessoas não têm mais o respeito por autoridades, sejam elas governamentais, acadêmicas ou até mesmo eclesiásticas. Essa é uma grande verdade. As pessoas hoje, muitos, não respeitam os professores nas faculdades, na escola. Outros não respeitam a polícia nas ruas. Ainda outros não respeitam os pastores e seus líderes espirituais na igreja. E tem gente que não respeita os pais dentro de casa. Trata o pai e a mãe de qualquer jeito. Fala com os pais gritando, xingando, afrontando. As pessoas não respeitam mais ninguém. Os mais velhos não são também respeitados. Como é que você sabe? Como é que eu sei? Simples, é só você ir entrar num ônibus ou no metrô e você vê jovens sentados nos bancos e você às vezes vê os mais velhos em pé. Ninguém respeita ninguém. Nós estamos vivendo uma crise de autoridade. Como eu disse, ninguém respeita ninguém. Está faltando conhecimento do princípio de autoridade. É impressionante, como eu disse ainda hoje pela manhã, e eu quero voltar a repetir, porque eu acho isso muito importante. No que diz respeito até mesmo à nossa comunidade, à nossa liderança. É impressionante como eu vejo pessoas que não respeitam
liderança eclesiástica. Não respeitam seus pastores. A maneira como falam, como agem. Eu acho impressionante, gente, que eu tenho tido algumas experiências nessa minha caminhada como pastor que me chamam muita atenção. As pessoas, quando elas estão em crise, elas vêm para a igreja, elas correm atrás do pastor. Pastor, me ajude. Por favor, ora por mim. O que eu recebo de mensagem, gente, de gente pedindo que eu ore, que vai visitar, que participe da vida, da situação, né? Às vezes eu chego à noite assim, estou cansado de tanta carga, muitas vezes, negativa, de peso, né? As pessoas estão enfrentando lutas e dificuldades, a gente faz isso com muito amor. A gente ora, participa da vida das pessoas, abençoa as pessoas. E sabe o que acontece? Muita gente às vezes vem, participa, pede oração, a gente ora, a pessoa é abençoada, ela glorifica a Deus, agradece ali naquele momento. Obrigado, viu, pastor? Olha, Deus respondeu a minha oração. Mas de repente, vira as costas. Basta uma conversinha de corredor de igreja. Você sabe o que é conversinha de corredor de igreja? Ou do telefone fácil. Você viu o que aconteceu? Você sabe das novas? Basta qualquer tipo de conversinha. A pessoa vai embora, não dá nem satisfação, não dá nem um tchau. Que triste isso, gente. Na hora que precisava, veio pedir para o pastor, veio pedir para o líder. E a gente participou, deu a vida, lavou os pés, ajudou. Vocês sabiam que nós pastores, e eu posso falar esse nome de todos eles, sabia que nós pastores, nós temos crises e dificuldades também? Quantos sabiam disso? Levantem a mão, por favor. É mesmo? Tem gente que não levantou a mão porque achava que a gente era tudo anjo, aqui assim, flutuando, vem para a igreja. A gente não vem de carro, a gente vem voando. Vocês sabiam que a gente tem fome? É. Eu gosto de comer, gente. Picanha lá. Tenho sono, eu durmo. Fico feliz, né? Tem momentos de alegria, momentos de tristeza. E às vezes é difícil encontrar pessoas que por vezes são capazes de pegar um telefone e dizer: pastor, você está precisando de alguma coisa? No que é que eu posso te ajudar? Pastor, você não, de repente eu estou em visto, você não está tão bem, está triste. Você precisa de uma oração? É difícil. As pessoas simplesmente viram as costas por nada, não dão um tchau, não dão nenhuma satisfação. Olha, deixa eu dizer para você, ninguém é obrigado a ficar nessa comunidade. Ninguém é obrigado a ficar aqui. Mas o dia que você achar que deve sair, que aqui já não é mais interessante para você, que não te interessa mais estar nesse lugar, ou então que Deus tem um chamado específico para você, tem uma postura correta, uma postura honesta, saia pela porta da frente. Faça algo bonito. Faça algo como um filho de Deus, como filha de Deus. Mas as pessoas às vezes são assim, viram as costas, tratam de qualquer jeito, falam de qualquer jeito. Mas na hora que elas precisam, a gente tem que estar lá. E ai se a gente não der atenção que elas gostariam que desse. Ai! Por isso que eu peço para vocês, orem por nós. Orem pelos pastores dessa igreja. Orem por mim. Orem pela minha casa, orem pelos pastores, tem o Guga que está aqui, o César também que está aqui, e outros pastores mais que nós temos nessa igreja. Orem porque nós precisamos de vocês também. Nós precisamos da oração de vocês, do apoio de vocês. Amém? Vamos caminhar assim, meus irmãos? E assim o nome do Senhor será exaltado e glorificado. Amém? Deus está nesse negócio. Deus está na unidade. Mas eu fico pensando, se a gente não respeita as autoridades humanas, como é que a gente vai respeitar Deus? Se você não respeita o seu irmão a quem você vê, como é que você vai respeitar a Deus a quem você não vê? Não é não? Então nós vivemos dias, meus irmãos, de completo desrespeito às coisas espirituais e também às autoridades. As pessoas não respeitam as autoridades que Deus colocou sobre a vida delas. Veja que os valores hoje, no tempo que a gente vive, estão totalmente invertidos dentro de casa.
Ou seja, as mulheres não respeitam mais os maridos não respeitam suas mulheres, os pais não respeitam os filhos e os filhos não respeitam os seus pais. Isso é muito triste. O que nós vemos na sociedade, gente, é apenas o reflexo das nossas casas. E não é somente a sociedade aí fora que desonra a Deus, mas isso acontece também nas famílias, dentro de casa. E aí, meus irmãos, a gente vê aqui Deus ensinando Moisés sobre respeito e reverência. Olha, isso é bíblico, gente. O respeito e a reverência é bíblico. Porque Deus chega diante de Moisés e diz: Moisés, Moisés. Ele chama pelo nome. Moisés, tire as sandálias dos seus pés. Pois você não está na frente de qualquer pessoa, não, Moisés. Você está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Criador de todas as coisas, do Criador do universo. O Deus Todo-Poderoso. Que possamos aprender esse princípio tão importante, em nome de Jesus. E por último, qual é a outra lição que a gente aprende? É que na intimidade ouvimos a voz de Deus. Você pode repetir isso? Na intimidade ouvimos a voz de Deus. Gente, a voz de Deus é inesgotável. A voz de Deus é inesgotável. Do meio da sarça, diz o texto, Deus estava falando, e a sarça não se consumia. O fogo não se apagava. E por que Deus se manifestou com fogo, gente? Por que Deus se manifestou com fogo? Olha, importante destacar aqui, o fogo do Velho Testamento, gente, é símbolo da presença de Deus. Aí você vê uma coluna de fogo que orientou o povo de Israel no deserto. Mas no Novo Testamento, o fogo é símbolo do Espírito Santo, que pousou sobre a cabeça dos apóstolos, dos discípulos no dia de Pentecostes. Meus irmãos, nós não podemos deixar que este fogo se apague da nossa vida. Nós não podemos, mas que o fogo de Deus arda em nós o tempo todo e todo o tempo, a vida toda e toda a vida. Ah, meus irmãos, ore por isso. Você deseja isso? Sim ou não? Agora, é na intimidade que você vai ouvi-lo. Porque hoje há uma crise no meio das pessoas, nas igrejas, que as pessoas elas querem saber o seguinte: onde é que está a voz de Deus? Elas estão procurando a voz de Deus. Você está procurando a voz de Deus? Hein? As pessoas começam a dizer hoje em dia: ah, Senhor, onde está a revelação? Cadê, Senhor? Qual é a igreja que tem a revelação? Ah, Senhor, me mostra qual é o pastor que tem a revelação. Qual é? E a gente fica nessa crise, mas eu quero dizer a você nessa noite, meu irmão, minha irmã, que a revelação está acessível a nós pela voz de Deus, porque Deus fala. Esse fogo não se apaga, essa sarça não se queima. Por quê? Porque Deus fala. Abra os seus ouvidos nesta noite, porque Deus fala. E aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque Deus fala. Gente, a palavra de Deus é maravilhosa. Este livro que você tem nas suas mãos é tremendo, é maravilhoso. Sabia disso? Deus fala através da sua palavra. Ele se revela a nós pela palavra. A palavra de Deus, gente, é inesgotável. Oh, aleluia. Ela te faz sonhar. Ela te faz crescer. Ela te orienta. Ela te dá direção. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Valorize a palavra, medite na lei do Senhor, na palavra de Deus dia e noite. Você deseja conhecer a Deus? Você deseja conhecer os caminhos de Deus? Então você precisa ir para a intimidade. Porque Deus fala, e como é que a gente vai para a intimidade? Jesus nos ensina. Jesus nos ensina lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Jesus diz: mas quando você for orar, vai lá para o seu quarto,
fecha a sua porta, dobre os seus joelhos e fala com Ele. E o teu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Aqui está o segredo, gente. Então, o que a gente tem que fazer? Entra no quarto, fecha a porta, dobre os teus joelhos e mantenha esse fogo aceso. E o Senhor te recompensará. Eu encerro com vocês, dizendo qual é a minha oração para todos nós, nesse primeiro tema da série. Qual é o título da série, irmãos? Em chamas para Deus. Eu quero dizer para vocês que a minha oração é que o Espírito Santo mantenha para sempre em nós o fogo santo de Deus. Ah, Senhor, faz esse milagre. E que, como eu disse aqui, resumidamente, gente, que sejamos pessoas, primeiro, íntimas do Senhor, que o conheçamos de maneira pessoal, que experimentemos o seu poder em nossa vida, que honremos o nome do Senhor por onde andarmos, por onde formos, e que ouçamos a voz doce e amorosa do Senhor todos os dias da nossa vida, e que essa chama espiritual jamais se apague em nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Ele.